Se vira sozinho. A voz da minha esposa, Stephanie, cortou o ar do estacionamento enquanto ela pisava fundo, me deixando para trás em um posto de gasolina esquecido em Billings, Montana. A risada de suas irmãs, Jessica e Vanessa, ecoava do banco de trás, transformando meu choque na piada do século. Meu nome é John. Tenho 34 anos e até aquele momento, era casado com Stephanie há 8 anos, trabalhando duro na construção civil em Denver para dar a ela uma vida boa. Estávamos a 320 quilômetros de casa, no meio do que deveria ser uma viagem de fim de semana para o casamento de seu primo, uma viagem onde dividiríamos o carro, a gasolina e os custos do hotel como uma família. Por dentro, uma intuição incômoda me avisava que a viagem já estava condenada. Eu vi os olhares furtivos que Stephanie trocava com as irmãs pelo retrovisor, captava fragmentos de sussurros que cessavam assim que eu me virava. Minhas tentativas de entender eram sempre recebidas com o mesmo sorriso ensaiado e a desculpa de sempre, e não é nada, amor. Apenas segredos de irmãs. Eu deveria ter ouvido aquela voz interior. 1 hora antes de chegarmos a Billings, paramos para abastecer. Usei o banheiro, peguei um café e, ao sair, a cena estava montada, nós 3 dentro do carro, motor roncando. Com um sorriso indecifrável, Stephanie baixou o vidro. Minha mão foi para a porta do passageiro, mas parei quando a realidade das palavras dela me atingiu. Na verdade, ela começou, com a voz carregada de uma calma sinistra, nós conversamos, e decidimos que está na hora de você aprender a ser um pouco mais independente. A confusão me atingiu como um soco. Independente? Do que você está falando? Do banco de trás, a voz de Jessica pingava desprezo, você é tão carente, John. Sempre atrás da Stephanie como um cachorrinho abandonado. Isso vai te fazer bem. Vanessa acrescentou o toque final, com um tom falsamente animador, pense nisso como uma aventura. Meu olhar caiu para minha mão. As chaves. Mas não as do carro. Eram as chaves de casa, da nossa casa em Denver, onde minha caminhonete estava segura na garagem. O sangue gelou nas minhas veias. Qual é a graça? Consegui dizer, a voz falhando. Essa piada já perdeu o sentido. Você leva tudo a sério demais, John. Relaxa um pouco. Se vira sozinho, ela gritou, e o som do motor acelerando foi a trilha sonora do meu abandono. Fiquei congelado no lugar, observando as luzes traseiras vermelhas do sedã se tornarem 2 pontos distantes na escuridão da rodovia. No meu bolso, o peso da carteira e do celular pareciam inúteis diante da vastidão vazia que se estendia à minha frente. Um vento gelado de outubro me atravessou o casaco, trazendo consigo o presságio de neve. Peguei o celular. A ligação para Stephanie caiu direto na caixa postal. Para Jéssica, a mesma coisa. O número de Vanessa. Bloqueado há meses, por um motivo que a memória já havia descartado. Foi naquele instante, sob a luz fria do letreiro do posto de gasolina, que a verdade me atingiu com a força de uma muralha desabando. Isso não era uma piada de mau gosto. Era uma declaração. Uma demonstração fria e calculada do lugar que eu ocupava no mundo delas. Arrastei meus pés de volta para a loja de conveniência, a realidade fria começando a se instalar. Quanto custa um bilhete de ônibus para Denver? Perguntei ao atendente, um homem mais velho com um olhar cansado. Ele balançou a cabeça lentamente. Nenhum ônibus para aqui, amigo. A Greyhound passa por Billings, mas isso fica a uns 60 quilômetros a leste. Naquele momento, minha mente viajou para 9 anos atrás, para o canteiro de obras onde conheci Stephanie. Ela era consultora ambiental, inteligente, engraçada, com um dom de me fazer sentir como se o mundo inteiro desaparecesse quando ela sorria para mim. Suas irmãs, no entanto, eram o oposto. Jéssica, a mais velha, trabalhava com marketing e tinha uma opinião afiada para tudo. Vanessa, a caçula, ainda tentava encontrar seu lugar no mundo, mas compensava a incerteza com uma atitude desafiadora. Desde o primeiro dia, elas deixaram claro que eu era um obstáculo, um intruso que estava roubando a irmã delas. A exclusão era sutil, mas constante. Jantares em família se tornavam um labirinto de piadas internas das quais eu era o único a não entender.
Planos de férias eram traçados e eu só ficava sabendo quando tudo já estava decidido. Eram pequenas agulhadas, veneno em doses homeopáticas, que se acumulavam com o tempo. Elas são só protetoras, John, Stephanie dizia, sempre que eu tentava abordar o assunto. Dê um tempo, elas vão te aceitar. Mas a aceitação nunca veio. Pelo contrário, depois do casamento, a hostilidade se intensificou. Jéssica passou a insinuar que eu era uma âncora, prendendo Stephanie e impedindo-a de eu viver de verdade. Vanessa, por sua vez, revirava os olhos com desdém sempre que eu oferecia ajuda, fosse para trocar um pneu ou consertar uma torneira no apartamento delas, soltando um nem tudo precisa de um homem para resolver, sabe? E, aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O celular de Stephanie, que parecia uma extensão do seu corpo, vivia apitando com mensagens das irmãs. Nossos planos eram constantemente cancelados por emergências ou que, convenientemente, só aconteciam com Jéssica ou Vanessa. No ano passado, nosso aniversário de casamento foi ofuscado pela mudança de apartamento de Vanessa. No ano anterior, meu jantar de aniversário foi trocado por uma crise no namoro de Jéssica. O lema dela era a família em primeiro lugar, e eu, ingenuamente, tentava respeitar. Mas a pergunta que ecoava na minha cabeça era: e eu? Não era eu família também? Olhando para trás, os sinais na viagem para Montana eram tão claros quanto a luz do dia. A insistência para que eu deixasse minha caminhonete em casa. O quarto de hotel reservado apenas no nome dela. As piadas de Jéssica sobre eu não ser mais o espontâneo. E a frase de Vanessa, que ainda ardia: lembra quando você era divertido? Antes de virar esse cara doméstico e chato. Eu forcei um riso, mas a pontada foi real. Eu me matava trabalhando 60 horas por semana, cuidava da casa, planejava nossas férias, lembrava de cada data importante. Na minha cabeça, isso era ser um bom marido. Mas, aparentemente, para elas, era ser chato. As cores do pôr do sol pintavam o céu de Montana enquanto eu, parado naquele estacionamento, encarava a tela preta do meu celular. A ficha finalmente caiu. O erro não estava no que eu fazia ou deixava de fazer como marido. O erro estava na mulher com quem eu havia escolhido me casar. Com a ajuda do atendente do posto, consegui um táxi para Billings. A corrida de $60 era um luxo que meu orçamento não permitia, mas era minha única saída. A viagem de ônibus para Denver foi um purgatório de 14 horas. 14 horas preso em um assento desconfortável, com o filme do meu casamento passando em loop na minha cabeça. A cada quilômetro, eu olhava para o celular, esperando. Uma mensagem de arrependimento. Uma ligação desesperada. Qualquer sinal de que elas tinham percebido a gravidade do que fizeram. Mas o silêncio era absoluto. Foi em algum lugar na madrugada, cruzando a desolação de Wyoming, que a epifania me atingiu. Aquilo não era sobre me ensinar uma lição de independência. Era um ritual de humilhação. Um show de poder para me colocar no meu devido lugar, bem abaixo delas na hierarquia daquela irmandade tóxica. Minha mente revisitou cada vez que engoli o orgulho, cada piada cruel que fingi não me afetar, cada pedido de desculpas por erros que não eram meus, tudo para manter uma paz que nunca existiu. Ser deixado para trás foi doloroso, mas a verdadeira agonia foi perceber que aquilo não foi um impulso. Foi um plano meticulosamente orquestrado, nascido entre risadas e deboche, com a minha dignidade como prêmio principal. Às 8 da manhã, o ônibus finalmente parou em Denver. A decisão já estava cravada na minha alma. Um táxi me levou para casa, mas a garagem vazia confirmou o que eu já sabia: Stephanie ainda não havia voltado. A casa estava silenciosa, um eco da vida que tínhamos deixado para trás na sexta-feira. Sentei-me à mesa da cozinha, liguei para o trabalho e inventei uma doença. Foi então que fiz algo que nunca imaginei e comecei a investigar a vida da minha própria esposa. Não era ciúme, era uma necessidade desesperada de entender quem ela realmente era. O laptop dela tinha senha, mas a negligência em fechar as abas do navegador foi a minha porta de entrada. O que encontrei foi um arquivo de crueldade. Conversas em grupo de meses, onde nossas discussões eram dissecadas e ridicularizadas com emojis de risada.
Fotos minhas dormindo, compartilhadas com legendas depreciativas como o morto para o mundo, como sempre. Mas o golpe final veio do tópico sobre a viagem a Montana. A ideia inicial partiu de Jéssica, e que tal a gente largar ele em algum lugar aleatório e ver quanto tempo ele demora para voltar? Vanessa adorou, sim. Ele é tão dependente da Steph para tudo. E a resposta de Stephanie, a mulher que jurei amar, foi a mais devastadora de todas: vocês são terríveis. Mas seria hilário. Cada passo foi planejado, a parada estratégica, a desculpa da independência ou ir até um plano B ou se ele chegar em casa antes da gente, escreveu Jéssica, provavelmente vai ligar para a mamãe. A mensagem terminava com duas palavras que selaram meu destino: um bebê grande. Fechei a tela do laptop, mas a imagem das mensagens continuava gravada na minha mente. Por um longo tempo, o único som na casa era o zumbido baixo da geladeira. O homem que entrou naquela casa na sexta-feira já não existia mais. Subi as escadas mecanicamente, peguei uma mala e comecei a jogar minhas roupas dentro. Não houve carta de despedida, nem uma última olhada para trás. Eu simplesmente saí, deixando a porta destrancada, replicando o abandono delas, mas com uma diferença crucial: eu não tinha a menor intenção de voltar. Dirigi sem rumo até a casa do meu irmão, Kevin, em Colorado Springs. Ele era um homem de poucas palavras, trabalhava no turno da noite em uma fábrica e sempre tinha um quarto de hóspedes vago. Quando me viu na porta, com uma mochila nos ombros e o desespero estampado no rosto, ele não fez perguntas. Apenas me deu um tapa nas costas e me estendeu uma cerveja gelada. Quanto tempo pretende ficar? Ele perguntou. Não faço ideia, respondi. Kevin nunca foi fã de Stephanie. A desaprovação dele era silenciosa, manifestada na forma como ele se retraía quando ela estava por perto ou nas desculpas convenientes para ir embora mais cedo dos encontros de família. Ali, na cozinha dele, sob a luz fraca de uma lâmpada, contei tudo. A brincadeira, as mensagens, os meses de planejamento secreto. Quando terminei, ele balançou a cabeça, a expressão dura. Meu Deus, John, ele disse, a voz rouca. Você está muito melhor sem ela. A segunda-feira marcou o início da minha nova vida. Liguei para o meu supervisor e pedi uma transferência para o projeto de reforma de um hospital em Colorado Springs. A sorte estava do meu lado, eles precisavam de alguém com a minha experiência, e meu chefe me deu o sinal verde para começar na quarta-feira. Na terça, a ofensiva começou. Meu celular não parava de vibrar com o nome de Stephanie na tela. Deixei ir para a caixa postal, mas a mensagem dela chegou logo em seguida: John, onde você está? Eu cheguei em casa e você sumiu. Isso não é típico de você. Me liga. A gente precisa conversar. Nenhuma palavra de desculpa, nenhum pingo de remorso. Apenas uma perplexidade arrogante por eu ter tido a ousadia de ir embora. Bloqueei o número dela sem pensar duas vezes. Minutos depois, Jéssica ligou. Bloqueada. Em seguida, Vanessa. Bloqueada. Mas o trio era persistente. Começaram a usar números desconhecidos, telefones do trabalho, qualquer coisa para furar minha barreira. A ladainha era sempre a mesma: eu estava exagerando, foi só uma brincadeira, eu precisava voltar para casa para que pudéssemos resolver as coisas. A situação atingiu o clímax na quinta-feira. Kevin chegou do trabalho com uma expressão tensa. Sua esposa está lá fora, ele disse, com a voz baixa. Olhei pela janela e vi o sedã dela parado do outro lado da rua. Nossos olhares se cruzaram, e ela saiu do carro, marchando em direção ao prédio. Desci e a interceptei no saguão, antes que ela tivesse a chance de bater na porta do meu irmão. John, graças a Deus, ela exclamou, a voz pingando uma preocupação que não chegava aos seus olhos. Ela estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás, criando uma barreira física para o abismo que agora nos separava. O que você quer, Stephanie? Perguntei, a voz fria. Quero que você volte para casa, ela disse. Para a gente conversar sobre isso como dois adultos. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Conversar sobre o que, exatamente?
Sobre o fato de você ter me abandonado a 320 quilômetros de casa? Ou sobre o fato de que você e suas irmãs planejaram isso por meses? A máscara de esposa preocupada caiu. Por um instante, vi a verdadeira Stephanie irritada, impaciente, como se eu estivesse sendo irracional. Foi uma brincadeira, John. Você está agindo como se fosse um crime. Você me deixou lá. Você riu enquanto ia embora. Você planejou cada detalhe disso. Por que você precisava? Ela explodiu, e a verdade finalmente veio à tona, nua e crua. Você é tão dependente, John. Tão pegajoso. Nós achamos que se você fosse forçado a se virar sozinho pelo menos uma vez, talvez você crescesse um pouco. O saguão ficou em silêncio, o zumbido das lâmpadas fluorescentes preenchendo o vazio. Olhei para a mulher à minha frente, uma estranha com o rosto da minha esposa, e a decisão se solidificou dentro de mim. Eu não vou voltar para casa, declarei. A resposta dela foi imediata, cheia de desdém, e não seja ridículo. Você não pode simplesmente fugir só porque seus sentimentos foram feridos. Então me observe. A frase saiu baixa, mas carregada com o peso da minha decisão. Virei as costas e caminhei em direção ao elevador. Ela me seguiu, a voz agora um turbilhão desesperado de promessas, ameaças e justificativas sem sentido. Eu já não ouvia mais. As portas de metal se fecharam, cortando o som da sua voz, mas não o eco das suas palavras na minha mente. Na sexta-feira seguinte, uma mensagem de um número desconhecido piscou na tela do meu celular. Aqui é a Jéssica. A Stephanie está arrasada. Você precisa consertar isso. Mostrei a mensagem para o Kevin enquanto tomávamos café. Ele olhou para a tela, depois para mim, e disse apenas duas palavras: troca o número. E foi exatamente o que eu fiz. As 3 semanas seguintes foram uma lufada de ar fresco. Mergulhei no trabalho no hospital, passei os fins de semana ajudando o Kevin com sua caminhonete e, o mais importante, comecei a reaprender a tomar decisões por mim mesmo. Aluguei um pequeno apartamento na zona sul de Colorado Springs. Não era luxuoso, mas era meu santuário. Sem comitês para decidir a cor da parede, sem negociações sobre o que assistir na TV. Pela primeira vez em 8 anos, eu sentia que estava recuperando o controle da minha própria vida. A paz durou pouco. A calmaria foi quebrada por uma ligação da minha mãe. John, querido, a Stephanie esteve aqui. Eu vinha adiando o inevitável, sem saber como explicar o fim de um casamento de 8 anos. Stephanie, pelo visto, não tinha essa trava. O que ela te disse? Perguntei, a voz já pesada. Ela disse que você está tendo um colapso. Que sumiu depois de uma viagem em família e não atende o telefone. A preocupação genuína na voz da minha mãe era uma facada. Para ela, Stephanie sempre foi a nora perfeita, a mulher estável que me fazia bem. Não é um colapso, mãe. São problemas nossos. Que tipo de problema não pode ser resolvido com uma conversa? Ela insistiu. Tentei explicar, mas como colocar em palavras os meses de deboche, as conversas secretas, a crueldade sutil que culminou no abandono? Soaria mesquinho, como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Preciso desligar, mãe. A gente se fala depois. Mas ao desligar, a realidade me atingiu, e o jogo dela continuava. Ela estava ditando a narrativa, me pintando como o homem instável que jogou tudo para o alto por nada. Naquele fim de semana, voltei a Denver. Não para nossa casa, mas para o apartamento de Marcos, meu amigo da construção que também fora meu padrinho. Fiquei sabendo, ele disse assim que abriu a porta. Sinto muito, cara. Perguntei qual era a versão da história que circulava. A de sempre. Que você pirou depois de uma briga e sumiu. Ela está dizendo para todo mundo que está arrasada. E lá estava, a obra-prima de Stephanie, eu, o vilão ou ela, a vítima de coração partido. Enquanto bebíamos a cerveja na varanda dos fundos, contei a Marcos a história completa, sem filtros. Ao final, ele balançou a cabeça, incrédulo. Isso é doentio, ele disse. Por que alguém faria uma coisa dessas?
Acho que ela queria que eu saísse, refleti em voz alta. Não de vez, mas ela gostava da sensação de poder. De me machucar, de me mostrar o quão insignificante eu era no mundo dela. Marcos ficou em silêncio por um momento, perdido em pensamentos. Sabe de uma coisa, ele disse de repente. Agora eu me lembro do seu casamento. Assenti, incentivando-o a continuar. Na recepção, você estava na maior conversa com uns caras da minha equipe, rindo, se divertindo. Mas toda vez que você parecia relaxado, a Stephanie aparecia do nada, te puxava pelo braço, inventava uma desculpa para te levar para outro lugar. As lembranças voltaram com força, dela me interrompendo, dizendo que precisávamos cumprimentar um parente distante ou tirar uma foto com um grupo de amigos que eu mal conhecia. Eu sempre achei que ela estava só sendo uma boa anfitriã, admiti. Marcos deu de ombros. Talvez. Ou talvez ela simplesmente não suportasse a ideia de te ver feliz sem ela. Mais tarde naquela noite, a curiosidade me venceu. Dirigi até a casa que um dia foi nossa. As luzes da sala estavam acesas, a silhueta dela se movendo atrás da cortina. Não parei. Continuei dirigindo, mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. E foi ali, olhando para a vida que eu havia deixado para trás, que uma certeza me invadiu. Eu não estava fugindo de um casamento fracassado. Eu estava correndo em direção a algo real, algo que finalmente seria meu. Os meses seguintes foram uma maratona de reconstrução. Tomei as rédeas da minha vida, atitudes que eu deveria ter tomado anos atrás. Abri minha própria conta bancária, transferi a metade das nossas economias e, finalmente, procurei uma advogada especializada em divórcios. Patrícia Collan era uma mulher pragmática, de olhar firme, que ouviu minha história sem um pingo de julgamento. Você tem provas desse assédio? Ela perguntou. Mostrei a ela o histórico de chamadas, os números bloqueados, as mensagens de texto de Jéssica e Vanessa, as ligações para o meu trabalho. E ela foi até a casa dos seus pais? Ela confirmou. Sim. Disse a eles que eu estava tendo um colapso. Patrícia anotou tudo. Ok, temos como trabalhar. O Colorado é um estado de divórcio sem culpa, o que significa que não precisamos provar um motivo, mas todo esse assédio é extremamente relevante para outros aspectos do processo. Assinei os papéis naquela mesma tarde, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Agora, uma regra de ouro, ela disse, me encarando por cima dos óculos. Contato zero. Não responda nada. Ligações, mensagens, visitas surpresa. Qualquer palavra sua pode ser distorcida e usada para te pintar como vingativo ou instável. Se ela aparecer no seu trabalho, documente, chame a segurança se precisar, mas não se envolva. Enquanto a batalha legal começava, minha vida profissional decolava. A reforma do hospital ia de vento em popa, e fui promovido a líder de equipe. O trabalho era duro, mas honesto. Ninguém se importava com meus dramas pessoais, contanto que o serviço fosse feito. Nas noites vagas, me matriculei em um curso de administração de empresas na faculdade comunitária, um sonho antigo que a constante demanda por atenção de Stephanie e suas irmãs sempre havia adiado. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha espaço. Espaço para respirar, para pensar, para finalmente descobrir o que eu queria da vida, em vez de apenas reagir às expectativas dos outros. 2 meses se passaram. A calmaria foi quebrada por uma ligação de Kevin no meio do expediente. Sua advogada quer falar com você. É importante. Naquela tarde, no escritório de Patrícia, a mesa estava coberta de papéis, mas seu rosto exibia um sorriso de satisfação. Sua esposa tem estado ocupada, ela começou. Contratou um advogado. Estão alegando abandono de lar, dizendo que você sumiu sem mais nem menos e se recusa a fazer terapia de casal. É uma jogada para contestar a divisão de bens, te pintar como vilão. Um frio percorreu minha espinha. Mesmo à distância, mesmo depois de tudo, ela ainda tentava me controlar. Mas, continuou Patrícia, e seu sorriso se alargou, é aí que a história fica interessante. Eu contratei um investigador particular.
Aparentemente, sua esposa anda espalhando por aí que você se tornou abusivo, e que ela foi forçada a fugir para se proteger. Isso é uma mentira deslavada, eu disse, sentindo o sangue ferver. Eu sei, ela respondeu, calma. E tenho como provar. Ela me mostrou uma série de fotos impressas. Eram postagens do Instagram, do mesmo fim de semana em que fui abandonado. Stephanie e suas irmãs em um bar em Billings, brindando com copos de shot, sorrisos de orelha a orelha. As legendas? Fim de semana das meninas, e eu sentindo a liberdade. As postagens foram feitas às 11 da noite do mesmo dia em que me deixaram para trás. Isso destrói a narrativa dela, disse Patrícia, a voz cortante. Você não pode alegar medo de alguém e, horas depois, comemorar a ausência dessa pessoa nas redes sociais. Meu olhar se fixou em um detalhe numa das fotos. Jéssica. Ela estava usando o meu boné do Denver Broncos, o mesmo que eu tinha deixado no carro quando entrei no posto de gasolina para pegar um café. E não para por aí, disse Patrícia, empurrando outra pilha de papéis na minha direção. O investigador recuperou as conversas do chat em grupo. Parece que sua esposa foi um pouco descuidada com as configurações de privacidade. Eram as mesmas mensagens que eu tinha visto, mas havia mais. Dezenas de outras. Meses e meses de planejamento, de risadas às minhas custas, de apostas sobre quanto tempo eu aguentaria até ligar para alguém pedindo ajuda. A crueldade era sistemática. Vamos apresentar nossa resposta amanhã, disse Patrícia, a voz firme como aço. E vamos acabar com isso de uma vez por todas. A audiência foi marcada para uma manhã de terça-feira em março. Escolhi meu melhor terno, o mesmo que usei no dia em que me casei com Stephanie, 8 anos antes. Ela estava do outro lado da sala, ao lado de seu advogado, um homem caro e engomado. Ela parecia mais magra, cansada. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e ela esboçou um sorriso fraco, como se ainda fossemos cúmplices em algum segredo. O advogado dela começou, pintando um retrato de mim como um marido instável e emocional, que abandonou a esposa por causa de um pequeno desentendimento familiar. Meritíssimo, ele argumentou, o Sr. Thompson estava claramente procurando uma desculpa para fugir de suas responsabilidades matrimoniais. Ele usou um mal-entendido trivial para justificar o abandono. Quando chegou a nossa vez, Patrícia se levantou. Ela era a imagem da calma e do profissionalismo, mas seus olhos brilhavam com uma determinação implacável. Meritíssimo, ela começou, a voz clara e firme, gostaria de apresentar provas que contradizem diretamente as alegações da autora. Ela entregou ao juiz a pilha de documentos, as capturas de tela das conversas, as postagens nas redes sociais, os registros telefônicos do assédio. Pedaço por pedaço, ela demoliu a narrativa cuidadosamente construída por Stephanie. Estas, disse ela, apontando para as impressões, são mensagens trocadas entre a autora e suas irmãs, planejando o que elas cinicamente chamam de uma brincadeira, com meses de antecedência. Aqui, ela continuou, temos as postagens da noite em que abandonaram meu cliente, celebrando suas ações. E, finalmente, os registros do assédio contínuo, mesmo depois que meu cliente pediu explicitamente para não ser contatado. O juiz examinou os papéis em um silêncio pesado. Viu o advogado de Stephanie sussurrar algo urgente para ela, o pânico começando a se instalar em seu rosto. Além disso, meritíssimo, Patrícia não deu trégua, a requerente tem sistematicamente espalhado falsas alegações sobre a saúde mental e o caráter do meu cliente para amigos e familiares. Isso demonstra um padrão de manipulação e abuso emocional, não as ações de um cônjuge preocupado. Quando o juiz finalmente ergueu o olhar, sua expressão era de pedra. Com base nas evidências apresentadas, ele declarou, a voz ressoando no tribunal, concedo o divórcio. Os bens serão divididos igualmente. Nenhuma pensão alimentícia será concedida a nenhuma das partes. Este tribunal não encontra nenhuma evidência de abandono ou abuso por parte do réu. No corredor do tribunal, Stephanie fez uma última tentativa de se aproximar, mas Patrícia se moveu como um escudo entre nós. Sem contato, ela disse, a voz firme e inquestionável. A ordem de restrição ainda está em vigor. Não olhei para trás.
Caminhei até minha caminhonete, o som dos meus passos ecoando a decisão final. 3 anos depois daquele posto de gasolina em Montana, a guerra finalmente havia acabado. Os cursos de administração valeram cada centavo. 6 meses depois, com a poeira assentada, abri minha própria empresa, La Thompson Contracting. Começamos com pequenos trabalhos, reformas de banheiros, consertos de decks. A reputação de um empreiteiro honesto, que cumpre prazos e orçamentos, se espalhou rápido. Kevin foi meu primeiro funcionário, e logo depois, Marcos se juntou a nós. O negócio prosperou. Comprei uma pequena casa na zona oeste de Colorado Springs. Nada de luxo, apenas uma garagem para minhas ferramentas e um quintal para meus pensamentos. Era um espaço só meu, livre de comitês para decidir a cor da tinta ou o que assistir na TV. Um lugar para finalmente ser eu mesmo. Cerca de um ano após o divórcio ser finalizado, cruzei com Marcos na loja de ferragens. Ficou sabendo da Stephanie, ele perguntou, casualmente. A verdade é que eu não pensava nela há meses. Ela se divorciou de novo, ele continuou. Casou com um cara do trabalho 6 meses depois que vocês se separaram. Aparentemente, durou só um ano. Peguei os parafusos que precisava e caminhei em direção ao caixa. Você não quer saber o que aconteceu? Marcos gritou, já distante. Na verdade, não, respondi para mim mesmo. E eu estava sendo sincero. O universo, no entanto, tem seu próprio jeito de fechar ciclos. Stephanie e suas irmãs, no fim, colheram o que plantaram. Jéssica foi demitida do seu emprego de marketing quando a história do assédio veio à tona e se tornou um problema de responsabilidade para a empresa. As mentiras de Vanessa foram expostas quando amigos em comum começaram a comparar as versões das histórias e perceberam o padrão de manipulação. E Stephanie? Seu casamento relâmpago e o divórcio subsequente mancharam sua reputação, deixando-a isolada do mesmo círculo social que ela tanto se esforçava para impressionar. Algumas pessoas, ao que parece, só aprendem as lições da vida da maneira mais difícil. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Obrigado e até o próximo vídeo.